Agora falando sobre os períodos refratários. Durante a maior parte do potencial de ação, a célula fica totalmente refratária a novos estímulos. E quando a célula está refratária, ela é incapaz de gerar um segundo potencial de ação independente da intensidade do estímulo. Esse estado de ausência de resposta é chamado de período refratário absoluto. Tá? A célula ela fica refratária porque nesse momento grande parte dos seus canais de sódio eles estão inativados pela voltagem e eles não podem ser reabertos até que a membrana se repolarize, tá? Depois, né, no final do potencial de ação, a célula já é capaz de gerar um outro potencial de ação, mas isso requer um estímulo maior que o normal, tá? Um estímulo com uma intensidade maior. Esse período, então, é chamado de período refratário relativo, ok? E, nesse caso, alguns canais de sódio, eles ainda estão inativados pela voltagem, e por isso, né, que é preciso um estímulo maior para abrir o número de canais necessários e gerar o potencial de ação. Em relação à propagação do potencial de ação, um potencial de ação provocado em qualquer parte de uma membrana excitável, em geral, excita as porções adjacentes da membrana, resultando, então, na propagação desse estímulo por toda a membrana. E para que o impulso elétrico ele percorra a extensão dessa membrana, sem perder a força, o potencial de ação ele se autorregenera, ok? À medida que ele é conduzido. Então, pode-se dizer que o potencial de ação, além de ser conduzido, ele é propagado, tá? E envolve, então, a geração de novos potenciais de ação. Bom, como é demonstrado aqui, tá? Então, quando o estímulo gerar um potencial de ação, a despolarização explosiva vai causar um fluxo de corrente suficiente para fazer com que as áreas adjacentes atinjam o limiar e gerem o potencial de ação. Em resumo, então, essa propagação, ela envolve ciclos recorrentes de despolarização, tá? E o potencial de ação, ele é capaz, então, de se propagar por longas distâncias, mantendo a mesma amplitude e a mesma forma. E um fato interessante é que o potencial de ação, ele é gerado no início, no segmento inicial do axônio, porque esse segmento, ele tem uma grande densidade de canais de sódio controlados por voltagem, tá? Outro ponto interessante é em relação aos períodos refratários. Eles asseguram que essa propagação seja unidirecional, tá? Porque como o potencial de ação ele é gerado nesse segmento inicial, qualquer potencial de ação em propagação no meio do axônio vai ser incapaz, tá, de gerar outro na direção do corpo celular, tá? Uma vez que essas porções precedentes, elas estão refratárias, tá? Elas estão refratárias. E aí entra a questão também do princípio do tudo ou nada, tá? Uma vez que esse potencial de ação ele foi gerado em algum lugar da membrana, o processo de despolarização vai percorrer toda a membrana se as condições forem adequadas, ou não se propaga de modo algum se as condições não forem adequadas, certo? Em algum momento, por exemplo, aqui, o potencial de ação ele vai atingir uma região da membrana que não gera voltagem suficiente para estimular a área seguinte. E quando isso ocorre, a propagação vai ser interrompida. Agora, alguns fatores que influenciam a velocidade de condução, né, de propagação do potencial de ação. O diâmetro da fibra, então, as fibras que possuem um diâmetro maior apresentam uma menor resistência interna e, por isso, a velocidade de condução, de propagação é maior. Outro fator é a questão da mielinização, que gera a condução saltatória, tá? A mielina, então, ela atua como um isolante elétrico ao redor dos axônios dos nervos, tá? E ela aumenta a velocidade de condução. Então, esses nervos mielinizados apresentam a condução saltatória, tá? Porque os potenciais de ação, eles só podem ser gerados nos chamados nodos de Ranvier, tá? Que são essas porções onde existem lacunas na bainha de mielina. Então, aqui não tem um isolante elétrico, é onde a gente consegue, então, a geração do potencial de ação. Bom, agora o término do potencial de ação.
Com o passar do tempo, é necessário, né, que a concentração de sódio e potássio, né, essa diferença de concentração entre a membrana, seja reestabelecida, tá? E isso vai ser realizado pela bomba sódio e potássio, certo? O que acontece? Os íons sódio que se difundiram para dentro da célula durante o potencial de ação, eles retornam para o meio extracelular, tá? E os íons potássio que se difundiram para fora da célula retornam para o citoplasma. Então, eles retornam para os seus estados originais. Isso é feito pela bomba sódio e potássio. Destacando novamente a importância do metabolismo energético, tá? Porque como é contra o gradiente de concentração, ocorre o gasto de energia. Um fato importante é que a atividade da bomba sódio e potássio, ela aumenta quando ocorre um acúmulo excessivo de sódio no interior da membrana, tá? Portanto, o final do potencial de ação, ele é marcado pelo reestabelecimento das concentrações originais de sódio e de potássio. Bom, agora eu trouxe algumas aplicações práticas, né, de tudo que a gente conversou até agora, tá? Eu trouxe, então, exemplos, primeiramente, exemplos sobre envenenamento, tá? Cito aqui duas substâncias, a tetrodotoxina, que é o TTX, e o tetretilamônio, que é o TEA. O TTX, ele é um dos venenos mais poderosos, tá? Conhecidos mais poderosos. Ele bloqueia especificamente os canais de sódio e ele está presente no ovário de determinadas espécies de baiacu, tá? O baiacu, ele é um prato comumente apreciado no Japão, tá? E quem gosta relata que tem uma sensação de dormência nos lábios. Enquanto que o TEA, ele é menos conhecido, mas ele age bloqueando os canais de potássio. Um outro exemplo aqui é a morte por injeção letal, no caso de cloreto de potássio, tá? A morte, né, é causada pela paralisia cardíaca, que é causada pela injeção de cloreto de potássio. Então, as bases iônicas do potencial de membrana em repouso explica as razões da paralisia cardíaca, tá? Nós temos que lembrar, então, que o potencial de membrana, ele é muito sensível às alterações na concentração extracelular de potássio, como a gente observa nesse gráfico, tá? Então, o que acontece? O potencial de repouso, tá? É sempre um potencial negativo. E aqui, então, a imagem mostra que um aumento de 10 vezes ou de 100 vezes, né, no potássio extracelular, eliminaria esse potencial de repouso, tá? Embora algumas células, como os neurônios no encéfalo, estejam protegidos contra essas alterações, a maior parte das células, como, por exemplo, as células musculares cardíacas, não estão protegidas contra isso. E aí, sem esse potencial de repouso negativo, as células musculares cardíacas, elas não conseguem, né, mais gerar os impulsos que causam a contração, tá? E o coração, imediatamente, então, ele deixa de bater. Por isso que uma injeção de cloreto de potássio, ela é letal. Por fim, nós temos os inibidores da excitabilidade, tá? Aqui, os estabilizadores e anestésicos locais. Então, em contraste com os fatores que aumentam a excitabilidade nervosa, os fatores estabilizadores da membrana, eles diminuem a excitabilidade, tá? Por exemplo, uma alta concentração de cálcio no líquido extracelular diminui a permeabilidade para o sódio, ao mesmo tempo, então, reduzindo a excitabilidade. Então, os íons cálcio são estabilizadores. Agora, em relação à utilização clínica, nós temos os exemplos dos anestésicos locais, tá certo? A maioria dessas substâncias atua diretamente nas comportas de ativação dos canais de sódio, dificultando a sua abertura, né? E assim reduzindo a excitabilidade da membrana. Bom, antes de finalizar e abrir para dúvidas, eu queria dizer para vocês que ao final eu coloquei um resumo, tá? Para servir como material de consulta para vocês, porque essa aula vai ser disponibilizada. As referências que eu utilizei, tá? E deixo aqui os meus agradecimentos, tá? Muito obrigada.